Nós vamos ouvir nesse instante a pregação da Palavra de Deus, que vai nos expor a doutrina que nós confessamos no Dia do Senhor de número 48, a respeito da segunda petição que o Senhor Jesus nos ensinou: venha o teu reino. Inicialmente faremos algumas leituras no livro de Salmo, no Salmo 119, primeiro versículo de número 11, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora no versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora leremos do versículo 129 ao 136, texto onde encontramos o versículo que será o versículo texto da pregação. 129 a 136. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faz-me resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Agora vamos ao Dia do Senhor de número 48, a pergunta 123 do Catecismo de Heidelberg. Qual é a segunda petição? Resposta: venha o teu reino, isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Que protejas e faças crescer a tua igreja, que destrua as obras do diabo, todo poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. Que faças todas essas coisas, até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Agora voltemos ao Salmo 119, versículo 133, o texto da pregação. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Vamos orar ao Senhor e buscar a sua misericórdia mais uma vez. Ó Santo Deus, Deus poderoso, justo juiz, Pai misericordioso, louvado seja o teu nome, pela tua graça incomparável, pelo teu amor bendito, pela tua santa palavra que nos mostra tua santa vontade. Agora que vamos ouvir a exposição da tua palavra e explicações sobre aquilo que confessamos a respeito da tua palavra, rogamos tua graça, para que teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento e sejamos capazes de ouvir com atenção, com compreensão, e que haja em nós a boa disposição, o coração humilde para receber a tua palavra como palavra do Senhor. Opera em nós, conforme tua graça, opera no pregador para que ele faça seu trabalho com clareza e fidelidade, e que nisso tudo teu nome seja glorificado.
Nós oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, essa noite nós continuamos com os nossos olhos voltados à oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E nós não devemos esquecer que nosso catecismo trata deste assunto ao falar sobre a nossa gratidão a Deus pela tão grande salvação que Ele nos concedeu em seu Filho Jesus Cristo. Isso quer dizer que se nós reconhecemos nossos pecados e miséria, se confiamos em Cristo para a nossa salvação e se de fato estamos salvos, a nossa resposta de gratidão a Deus inclui não somente boas obras conforme a sua lei, mas também que buscamos em oração aquilo que Cristo nos ordena pedir. E hoje chegamos então à chamada segunda petição, na qual nós aprendemos a rogar ao nosso Pai Celestial: venha o teu reino. Esse é o nosso pedido a Deus. Venha o teu reino. E se eu perguntasse a muitas pessoas se elas oram rogando a vinda do reino de Deus, talvez elas dissessem que sim, que elas fazem esta oração. Mas se eu perguntasse a elas o que é o reino de Deus, talvez algumas pessoas teriam dificuldade de explicar o que é o reino de Deus. Portanto, para pedir pela vinda do reino de Deus, uma das primeiras coisas que se faz necessária é uma compreensão adequada, correta, a respeito do reino de Deus. Devemos saber a resposta, o que é o reino de Deus. E falando de modo mais simples possível, o reino de Deus se refere ao seu domínio, ao seu governo. Por exemplo, no Salmo 22, versículo de número 28, a Escritura diz: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. De uma maneira mais específica, podemos então nos referir ao reino de Deus como território onde se encontra o seu domínio. Qual é este território? O Salmo 103, versículo 9, responde: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. E a seguir, o salmista dá alguns exemplos do que está debaixo do domínio do Senhor, quando ele convida os anjos do céu e todas as obras de Deus e até a sua própria alma para bendizer ao Senhor. O reino de Deus inclui toda a terra. Então, como rei, o Senhor Deus criou toda a terra e toda a sua plenitude. Ele colocou o homem no jardim do Éden, ele proveu ao homem tudo que era necessário ao homem para que ele servisse como um vice-regente da criação. Ele deu uma auxiliadora adequada, mas também sabemos que os nossos primeiros pais se rebelaram contra esse rei, pela instigação do diabo. Eles buscaram ter por eles mesmos este reinado. Eles quiseram ser reis por conta própria, mas eles caíram em miséria espiritual e eles estiveram debaixo do domínio do usurpador, Satanás. Mas ao mesmo tempo, lemos em Gênesis 3,15, Deus, sendo rico em misericórdia, promete um redentor, alguém que conduziria aqueles que estavam debaixo do reino das trevas para o seu próprio reino, que a Escritura chama de o reino do seu Filho amado. É por isso, então, que os evangelhos começam sua narrativa a respeito do ministério de Jesus, dizendo que em sua pregação o nosso Senhor proclamou em alto tom: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E se diz a respeito de sua pregação que o que ele pregava era o evangelho do reino dos céus. Assim,
Então aprendemos que o nosso Pai Celestial, como Rei eterno, domina sobre tudo, mas que depois da queda seu reino não é reconhecido pelos homens que vivem longe dele. Assim, Cristo teve o início da restauração do reino de Deus na terra. De forma que podemos dizer, o reino de Deus está presente entre nós, onde quer que ele seja reconhecido como rei. E ao mesmo tempo, podemos orar, venha o teu reino. Isto é, que ele seja cada vez mais reconhecido como rei e que quando Cristo vier, este reino chegue à sua plena concretização. Quando toda a criação será restaurada e todo o povo de Deus reconhecerá plenamente o reinado do Senhor. Então, como podemos perceber, a igreja está incluída nesse reino, mas ela não é o reino. O reino é maior do que a igreja. O reino, como membros da igreja, nós somos súditos do reino. Por causa da obra graciosa de Cristo, a nosso favor, nós temos recebido um novo coração e por isso nós reconhecemos a Deus como Rei e por isso nós nos submetemos às leis de Deus e o servimos. Mas, como temos aprendido, isso ainda não é perfeito. Nós ainda não obedecemos perfeitamente e não servimos perfeitamente a Deus. E por causa disso, por não termos alcançado ainda a plenitude da vida no reino, nós devemos orar. Venha o teu reino. E a essa altura, a pergunta que podemos fazer é: como é que o reino de Deus vem? A resposta do nosso catecismo menciona 4 coisas. E talvez você possa olhar aí, se você tem em mãos o seu catecismo. Pergunta 123. Observem os verbos. Que nos governe, que protejas e faças crescer, que destruas, que faças vir a plenitude do teu reino. Então, o catecismo traz 4 coisas principais, mas se perguntamos qual é a primeira coisa a respeito da vinda do reino. Por onde começa a vinda do reino? A partir de que ponto avança o reino? Qual é a primeira coisa que devemos pedir em relação à vinda do reino? E aqui está, nosso catecismo diz: que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que nos submetamos a ti cada vez mais. Cada vez mais. E aí, então, nos perguntamos, essa resposta está conforme a palavra de Deus? Sim. E uma das provas disso é a oração do salmista no Salmo 119, versículo 133, que é o texto da pregação dessa noite. E por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: Deus nos governa por sua palavra e pelo Espírito Santo. Deus nos governa pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Vamos então olhar com mais atenção para o Salmo 119, versículo 133. Como vocês sabem, o Salmo 119 é um acróstico. Crianças, se vocês não sabem o que é um acróstico, vocês devem perguntar aos seus pais quando chegarem em casa. De modo mais simples, um acróstico no Salmo 119 significa que a cada 8 versículos, a primeira palavra de um conjunto de 8 versículos tem uma letra seguindo a ordem. Então, o primeiro conjunto de 8 versículos começa com Aleph, o segundo conjunto com Beit, e assim sucessivamente, as letras do alfabeto hebraico. Isso é para ajudar, para ser uma apresentação didática e ajudar na memorização. Então, no Salmo 119,
organizado em acróstico, nós temos um tema principal. E o tema principal do Salmo 119 é a palavra de Deus, designada aqui por diferentes nomes. Ela é chamada de lei, de testemunho, de preceito, de ordenanças, de juízo e outras palavras. Aqui no versículo 133, o salmista roga a Deus por aquilo que nós somos ensinados a orar ao rogar ao nosso Pai Celestial: venha o teu reino. O salmista diz: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Como vocês podem observar, há uma parte positiva, aquilo que ele deseja ver acontecer em sua vida, e há uma parte negativa, aquilo que ele deseja evitar em sua vida. Vamos pensar nessas duas partes. Em primeiro lugar, eis o que o salmista deseja, eis aquilo pelo qual ele está orando no Salmo. Ele diz: firma os meus passos na tua palavra. Firmar significa fixar, direcionar para uma determinada direção. Já a palavra aqui se refere à lei de Deus, a tudo aquilo que Deus revela. E vejam, temos aqui uma expressão, uma metáfora, fala aqui sobre essa obediência como firmar os passos. Os passos se referem à maneira, à forma de viver. Então, o que o salmista está orando e pedindo e que ele deseja, é que a sua vida seja regulada pela lei de Deus. Isso implica que ele reconhece o valor do que Deus diz, o valor da sua palavra. E que Deus tem o direito de dizer a ele como ele deve andar, como ele deve viver. Em outras palavras, o salmista reconhece o domínio de Deus. Ele reconhece o reinado de Deus sobre sua vida. Ele reconhece que o Senhor é o Rei eterno, que ele deve ser temido e obedecido. Ele reconhece que a palavra de Deus é como uma lâmpada num mundo em trevas, uma lâmpada cuja luz mostra por onde Deus quer que ele ande e o que Deus quer que ele evite. Pela palavra de Deus, ele sabe onde pisar e fazer as coisas do jeito que Deus quer. Amados irmãos, aprendemos aqui que é pela sua palavra que Deus nos faz conhecida a sua vontade. É pela sua palavra que ele estabelece os ditames do seu reinado sobre a nossa vida. É pela sua palavra que ele nos diz: eu sou o rei e desejo que meus súditos vivam de tal maneira. É pela sua palavra que ele nos governa. Então, obviamente, se a palavra de Deus é o meio através do qual Deus nos governa, então o reino de Deus começa quando começamos por pedir exatamente que Deus nos governe pela sua palavra. A palavra de Deus, obviamente, não é uma questão secundária para nós. Nós não podemos agir em relação a ela como se nós pudéssemos andar sem luz. Em qualquer assunto, a palavra de Deus deve ser a lâmpada. E sabemos, estamos em um mundo em trevas, e o nosso próprio coração se inclina, por vezes, para lugares escuros. Há uma luta. E por vezes nós temos a impressão que nós não sabemos onde pisar. Não sabemos como viver. Precisamos de orientação. Portanto, conhecer a Escritura não é para nós algo opcional. É essencial. Então, vamos pensar em uma ilustração para isso. Crianças, vocês já viajaram com o pai ou a mãe de vocês para fora da cidade de Campinas, no interior, talvez, à noite?
Em uma estrada do interior, você sabe que quando você está longe das luzes da cidade, se o motorista apagar os faróis, não é possível ver nada, só trevas. Tudo é realmente escuro. E então, se o motorista apaga o farol, ele não tem como saber se daqui a alguns metros há uma curva para a direita ou para a esquerda, ou se a estrada continua à frente. Não é possível saber se há alguma coisa parada, se há um animal atravessando a pista, se há um buraco, se há um rio. O farol, então, precisa ser usado. O que diríamos, então? O farol é uma coisa opcional para quem está numa estrada do interior à noite? A pessoa pode decidir se liga ou não liga? Se você quer continuar a viagem, se você quer ver por onde deve andar, se você não quer estar sujeito aos perigos da estrada, certamente você ligará os faróis do carro. Você precisa acendê-los. Agora, crianças, imagine que vocês encontraram um homem. Ele está perdido na estrada com seu carro quebrado, porque ele caiu em um buraco. O homem está perdido e sem noção do que fazer com o seu carro no escuro. O que você perguntaria a ele? Ele está com os faróis apagados e já colocou o carro num buraco. Você vê os faróis apagados, então você pergunta: moço, eu queria lhe fazer uma pergunta. Os seus faróis estão danificados? Imagine, crianças, que ele dissesse: não. É porque eu optei por não acender os faróis. Ou ele dissesse: olha, não é porque a bateria do meu carro é um pouco fraca. Aí eu tenho que escolher entre o farol e o rádio. E como eu queria vir ouvindo uma música, eu desliguei o farol. O que você pensaria sobre este homem? Provavelmente você diria lá, no cantinho do seu coração: me parece um homem tolo. Como é possível andar numa estrada sem ligar os faróis? Você diria: que loucura, que insensatez. Como ele pode viajar seguro sem que haja luz para mostrar o caminho? Mas uma tolice muito, muito maior pode ser vista em nossas vidas quando nós preferimos outras coisas do que a palavra de Deus. Muitos conhecem detalhadamente a história do seu time. Seriam capazes de dizer todos os jogadores titulares e reservas. Sabem dizer coisas interessantes sobre literatura, sobre filmes, sobre músicas e outros assuntos. Mas se o assunto é a Escritura Sagrada, a obra da redenção, há pessoas que mesmo na igreja são bem ignorantes sobre essas coisas. São habilidosos para analisar a economia, a política, a cultura, mas incapazes de ouvir a pregação e aplicá-la à sua própria vida. Há aqueles que podem citar filósofos e escritores, mas não sabem reconhecer uma passagem das Escrituras. Aqueles que gastam horas na internet ou em séries, mas sempre estão cansados para ler a Bíblia. São diligentes para festas e negligentes quanto ao culto e à pregação. Resultado: são como motoristas numa estrada escura e perigosa, com os faróis desligados. Cedo ou mais tarde, sofrerão um acidente e então
a sua tolice será descoberta. Então surge a pergunta: Deus está governando sua vida? A palavra dele está iluminando seus passos, mostrando onde você deve andar? A sua maneira de viver é regulada pela palavra de Deus? Seu casamento é regulado pela palavra de Deus? A educação dos seus filhos é regulada pela palavra de Deus? A sua administração financeira é regulada pela palavra de Deus? A forma como você lida com conflitos é regulada pela palavra de Deus? Aqueles que oram, venha o teu reino, mas desprezam a palavra de Deus, vivem em contradição. Em seus lábios eles rogam pela vinda do reino, mas em suas vidas desprezam o meio que Deus estabeleceu para que o reino venha. É por isso, conhecer as Escrituras deve ser a grande meta de nossas vidas. E agora, ao se aproximar o fim deste ano, amanhã é o dia 1º de dezembro, eu pergunto a você, você tem planos para 2026? Talvez você fez planos sobre viagens, sobre negócios, sobre outras coisas que lhe interessam. Mas eu pergunto, quais são os seus planos em relação à palavra de Deus? Você pretende se organizar para ler diariamente a palavra de Deus? Se ainda não faz? Você pretende organizar a sua vida familiar? Horários ou dias para estudar a palavra de Deus com sua família? Você espera crescer na compreensão do que a Bíblia diz sobre diferentes temas da vida cristã? Você realmente deseja, pela palavra de Deus, conhecer mais a Deus? Eu espero que sim. Mas ler e estudar a Escritura não é suficiente. O problema não é só que o mundo está em trevas, mas que nós também não temos força, condições para andar por nós mesmos. Não somos capazes de colocar nossos pés no lugar certo, ainda que saibamos onde colocar. Entende isso? Não somos capazes de colocar os nossos pés no lugar certo, mesmo depois de aprender qual é o lugar certo. Mesmo se tivermos os melhores professores, mesmo se formos estudantes zelosos da Escritura, quantos passos podemos dar na direção certa sem a graça de Deus? Nenhum. Cada um de nós sabe disso por experiência. Talvez ao deitar você coloca a sua cabeça no travesseiro e medita sobre o seu dia. E muitas vezes concluímos o dia dizendo a nós mesmos: eu sou um tolo. Por que hoje eu tratei de forma tão bruta e sem amor e sem consideração a minha esposa? Por que hoje eu fui mais uma vez omisso em relação a meus filhos? Por que eu fiz essa compra no cartão de crédito quando eu não tenho recursos para pagar? Como eu administro mal os meus recursos? Por que eu trato mal os meus irmãos? Por que eu perco tempo com coisas inúteis? E são muitas perguntas parecidas com estas. Você diz: eu sei que eu não deveria ser assim, mas mesmo assim eu fiz tudo errado. Amados irmãos, nossa tolice é tamanha, nossa fraqueza e incapacidade é tão terrível, que nós somos como um homem que, mesmo com os faróis acesos
e desfrutando de boa visão, ainda erra o caminho, ainda lança o carro no buraco, farol ligado, vista boa. A esposa grita: você não viu o buraco? Ele diz: eu vi, eu só não tive reação. É por isso que o nosso catecismo nos diz que nós precisamos ser governados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra onde e como devemos andar. O Espírito Santo nos dá a graça para andar exatamente no caminho da palavra. Por isso, aqui nesse salmo, o salmista clama: firma os meus passos na tua palavra. É um pedido pela graça de Deus, para que o Senhor o capacite a andar com firmeza no caminho determinado pela palavra. A menos que o Senhor nos conceda tal graça, não podemos viver como Ele ordena. Para nos submetermos a Deus como Rei, precisamos não somente da sua palavra, para sabermos qual é a vontade do Rei, mas da graça do Rei, para nos submetermos cada vez mais à sua vontade. A menos que assim peçamos, nossos passos serão fracos, trôpegos, vacilantes. Se não buscarmos a graça de Deus para sermos governados por Ele através de sua palavra, a iniquidade dominará os nossos corações. Deixaremos de fazer o que Deus ordena e faremos aquilo que Deus proíbe. Desta forma, mesmo conhecendo a verdade e às vezes até com profundidade, mesmo estudando sobre a graça de Deus, se corre o risco de estar sob o domínio da iniquidade. Desprezar a primeira linha do versículo 33, a palavra e o Espírito Santo, é se deixar ser governado pela iniquidade. E viver assim é estar a um passo do inferno, pois só torna tal pessoa conhecedora da verdade mais responsável diante de Deus. Então, para a vida cristã, a vida de gratidão, sim, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas como disse, isso não basta. Precisamos do poder da graça do Espírito Santo agindo em nós. Talvez você tenha lido a Bíblia fielmente. Talvez você tenha interesse em teologia. Talvez você ouça e veja muito material com conteúdo fiel. Talvez você goste de palestras e se encante com a pregação fiel. E talvez alguém possa dizer: esta é a razão porque eu estou visitando esta igreja, porque eu posso ouvir a pregação fiel. E talvez vocês, como membros da igreja, dirão: foi por isso que eu me tornei membro desta igreja, porque eu desejo estar debaixo de ministério fiel da pregação da palavra de Deus. O que direi a isso? Direi amém, como ministro da palavra. É um desejo correto. Então, provavelmente podemos dizer que há bastante luz no seu caminho. Você sabe onde pisar, você tem aprendido com a palavra de Deus onde pisar. Mas a pergunta que fica é: se você tem luz, você está caminhando corretamente? Você está pisando nos lugares indicados pela palavra? Seus passos são firmes? Que evidências há disso em sua vida? Que frutos do Evangelho podem ser vistos em você? Podemos pensar apenas em um fruto, o mais importante: o amor. O caminho indicado pela palavra certamente é um caminho de amor. O amor bíblico não é o amor do mundo. O amor bíblico vai além das palavras, além dos sentimentos. É o amor que serve,
é o amor que perdoa, é o amor que cuida, é o amor que é generoso. Então eu pergunto, você ama seus irmãos? E eu espero que eu vou fazer a próxima pergunta. E que você responda com toda a sinceridade do seu coração. Você seria capaz de olhar nos olhos de cada irmão que é membro desta igreja, com sinceridade, e dizer: meu irmão, eu te amo? Você imagina que se você dissesse isso, você poderia ouvir alguma coisa como: sim, meu irmão, eu sei que você me ama, por causa de suas orações, de seus conselhos, de suas repreensões, de seu cuidado, de sua ajuda, de seu encorajamento, de suas admoestações, de seu serviço. Para mim, isso são evidências claras do seu amor por mim. Eu sei que isso não vem de você, mas é uma obra da graça de Deus. Você acha que isso seria possível? As pessoas dizerem isso a seu respeito? Ou, apesar de saber o que é certo, apesar de tanta luz no seu caminho, você continua vacilando no andar. De forma que você se relaciona com seus irmãos com medo, com suspeita, com fofocas, com murmurações, com rancores. Podemos dizer: do que adianta tanta luz se você não anda no caminho certo? Mas quem pode caminhar nesse caminho corretamente? A resposta já foi dada: somente aqueles que são sustentados pela graça de Deus, através da obra do Espírito Santo. Você pode ver a obra do Espírito Santo em você? Você se sente, por assim dizer, energizado por sua graça para andar corretamente? Mas estamos falando sobre a oração. Você está orando por isso? Você está rogando não só mais sabedoria na palavra, mas também por mais da obra do Espírito Santo em sua vida? Não pense que você pode ter passos firmes só porque você estuda a Bíblia. Não pense que você tem passos firmes pela sua força. Você precisa pedir, buscar e bater. E quando você fizer isso, o seu Pai Celestial lhe concederá graça. Se você diz: não tenho forças para orar, peça ajuda a seus irmãos. Mas não imagine que você pode viver a vida de gratidão por sua própria força, ou que pode ser grato enquanto vacila em seus passos, ou enquanto despreza a palavra. Então percebam, amados irmãos, como vem o reino de Deus. Não vem pela nossa força, não vem pelos nossos métodos, não vem pela nossa diligência em estudar a palavra de Deus. Então, do que precisamos mais? De mais ativismo político? Isso mudará o mundo? Mais conhecimento, educação, como diz o governo, mudará o mundo? Precisamos derrotar o socialismo, isso mudará o mundo? Nosso engajamento em causas sociais ou políticas trará o reino de Deus? Então, o que devemos desejar, em primeiro lugar, um novo presidente, um novo país? Não. O que você diria? Precisamos de quem? De Cristo Jesus, de sua palavra e do seu Espírito Santo. O reino de Deus vem na medida em que eu e você, individualmente, e em nossas famílias,
nos submetemos ao domínio do grande Rei. Então, como começa? Começa com um crente com sua Bíblia aberta e com seus joelhos no chão. Começa conosco. Deus usa sua palavra. Deus usa seu Espírito Santo para governar as nossas vidas. Então, meus irmãos, é em nossas vidas que o mundo deve ver o domínio de Deus. É em nossas famílias onde o brilho do seu cetro e a glória do seu reino deve ser percebida. As pessoas ao olharem para você, as pessoas ao olharem para a sua família, para a sua esposa, para seus filhos, devem dizer: aí brilha o cetro de Jesus Cristo. Aí está o reinado do Rei glorioso e poderoso. E dessa forma, nosso Pai Celestial faz avançar o seu reino, até que o dia final chegue, quando Cristo derrubará com o sopro de sua boca todos que agora se levantam contra o seu reino e conspiram contra a sua palavra. Então, por mais que haja conspirações contra a palavra de Deus e artimanhas do diabo, ainda assim, podemos ter absoluta certeza: a igreja de Deus será preservada, porque Cristo a protege, e ela crescerá para a glória do Rei. Então, o que podemos desejar, senão a concretização do reino? E o que fazemos até lá? Buscamos a palavra e o Espírito Santo, orando todos os dias: venha o teu reino. Amém.